Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você acompanha aqui suplementos em excesso. Quando o que era para ajudar começa a fazer mal, hein? Aqui no estúdio a gente vai bater um papo sobre esse assunto e alertar também para os perigos da superdosagem. E tem a campanha de vacinação contra o HPV, que espera vacinar 90% do público estimado. E tem ainda a moda que veste o reggae, quando a arte, a cultura e a resistência ganham forma, e você vai ver por aqui. Tudo isso e muito mais. E a partir de agora, a sua revista eletrônica que está começando. Começando mais uma semana, graças a Deus, começando mais uma oportunidade, né? Para que a gente possa fazer melhor, possa fazer diferente. E aí já sabe, um pezinho de cada vez, dando aqueles passinhos que a gente já conhece, rumo àquilo que você tanto deseja aí do outro lado. Coloca positividade, coloca verdade e vamos embora que vai dar certo. Vamos começar a nossa edição aqui, a nossa segundona, trazendo informações, isso porque em todo o Brasil, milhares de pessoas esperam por um transplante para continuar vivendo. E o mês de setembro é sim um mês de lembrar que um gesto de amor pode salvar muitas vidas. Aqui no estado, o número de transplantes tem crescido, o que tem posicionado o Maranhão de forma muito positiva em todo o país. Maria dos Santos ganhou uma nova oportunidade. A mulher recebeu um novo rim. Estou muito feliz por esse momento. Queria agradecer primeiramente a Deus por ele estar permitindo que eu me liberte desse sofrimento, tá bom? Eu estou muito feliz, gratidão, só gratidão que eu tenho a dizer, é gratidão porque... O número de transplantes no Maranhão tem crescido, especialmente nos últimos 3 anos, houve um acréscimo de doadores e pessoas transplantadas, o que fez o estado sair das últimas posições em número de doadores para a 11ª em todo o Brasil. Posição expressiva para um estado que durante muito tempo enfrentou dificuldades no setor. A gente saiu de uma posição em termos do Brasil, de um dos últimos locais da federação, e hoje a gente já está no 11º em número de doadores por milhão de população. Então, isso foi um grande avanço, graças ao trabalho da Central Estadual de Transplantes, junto com os hospitais transplantadores, como o Hospital Universitário e, recentemente, o Hospital Carlos Macieira, né, que tem executado ações para que a gente consiga transplantar mais. Há 25 anos, o Maranhão só realizava transplante de córnea e em um único hospital. Hoje, já são 3 em São Luís e 1 em Imperatriz, fazendo transplantes de córnea, rim, fígado e medula. Um avanço resultado de políticas públicas eficazes e de campanhas de conscientização, como o Setembro Verde, que incentiva a doação de órgãos. Por isso é importante, né, que a gente converse em casa, que a gente converse com a família, que a gente coloque, né, fale o que a gente deseja. Afinal de contas, quando a gente fala sobre transplante, precisa ficar escrito, a gente precisa manifestar vontades. Então, por isso é necessário que a gente sempre faça, né, esse bate-papo dentro de casa. Mas olha, ainda falando sobre saúde, deixa eu chamar a sua atenção também para o número de crianças com sobrepeso, o que tem feito, inclusive, disparar a obesidade em todo o Brasil. E, junto com ele, aumenta também os riscos de doenças sérias, isso ainda na infância. A doença preocupa médicos, educadores e famílias, obesidade infantil. Um problema de saúde pública que exige atenção desde cedo, com hábitos que podem mudar a vida de uma criança para sempre. Atualmente, a obesidade ela não se trata de um problema exclusivamente de adultos ou idosos. A cada ano que passa, mais crianças vêm sendo acometidas à obesidade, fruto de alguns fatores, como a inatividade física e o início precoce a uma alimentação ultraprocessada. Ou seja, essas crianças elas passam a gastar menos energia, por um lado, e por outro lado acabam iniciando, né, essa alimentação ruim, né,
com alimentos ultraprocessados o quanto antes. De acordo com o último levantamento feito pelo Sistema Único de Saúde, SUS, mais de 28% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos tinham excesso de peso. Ainda entre elas, 5% já estavam classificadas com obesidade grave. É um cenário que reforça a importância de educar os pequenos para escolhas alimentares mais equilibradas. Segundo o Ministério da Saúde, crianças acima do peso têm mais chances de se tornarem adultos também obesos. A consequência disso é o aparecimento de várias doenças. Mas não é só em casa que os bons hábitos devem ser cultivados. Nas escolas, o lanche também pode ser um aliado importante no combate à obesidade infantil. É o caso da creche Escola Sementinha, localizada dentro da Assembleia Legislativa e mantida pelo GEDEMA, Grupo de Esposas dos Deputados do Maranhão. Aqui o lanche é levado a sério. Nós sabemos que as crianças elas começam a crescer e acabam criando determinadas seletividades, mas não pode deixar de conter no prato aquilo que de fato é essencial para um bom crescimento, um bom desenvolvimento. E a gente sabe o quanto é difícil, né? Essa disciplina. A gente que é adulto, a gente às vezes derrapa ali, né? No nosso dia a dia, avalia as crianças. Por isso é necessário, sim, que todos os dias também a gente possa conversar em casa, explicar também a necessidade de estar atento, né? À saúde. E, lógico, atuar no não. Porque, afinal de contas, quando a gente fala um não, é preservando também a vida, né? E a gente sabe o quanto é difícil, mas o quanto é necessário também. E olha, falando em necessidades, né? Deixa eu chamar a sua atenção agora para o uso indiscriminado de suplementos, que está crescendo, viu? Entre jovens atletas amadores e até pessoas também que são as pessoas sedentárias, né? Mas, afinal, quando é que esse excesso ele pode virar um risco? Na reportagem de hoje, a gente vai acompanhar os efeitos desse consumo exagerado, quando o assunto é vitamina, proteína e outros suplementos também. Vivemos em um mundo acelerado, com foco no era para ontem. Assim, o nosso comportamento passa a operar em níveis do imediato, do instantâneo e, geralmente, do prazer sem consequência. E aí mora o perigo. Até a prática de atividades físicas, tão importante para a saúde, mas que depende de um certo tempo para apresentar resultados, passa a ser driblada principalmente quando se busca estética corporal de maneira rápida. Aí é comum o uso e abuso dos famosos suplementos alimentares. Esta endocrinologista observa os riscos da suplementação sem indicação médica. O excesso de vitaminas, eles podem levar a sobrecargas renais, hepáticas, intoxicações no organismo. As vitaminas, elas são importantes, né? São nutrientes para o nosso organismo, mas que elas precisam estar em equilíbrio, nem baixas, nem em excesso, porque o excesso também faz mal. Não é porque é vitamina que pode ficar em nível elevado e que isso não vai causar nenhum risco à sua saúde. Nesta loja de suplementos, a variedade de produtos é grande. O ideal é que antes de você fazer o uso de qualquer tipo de suplementação, busque uma orientação médica, de um nutricionista ou então de um nutrólogo, porque é muito comum as pessoas usarem suplemento por indicação de um amigo. E às vezes o que é bom para ele não é bom para você. E foi aqui que encontramos o Vandeilson Rocha. Vocês se lembram dele? É o humorista conhecido como Tiririca do Maranhão. Ele veio comprar Whey Protein e diz que sempre busca informações de profissionais antes de comprar suplementos. Saber se aquele medicamento, se aquele suplemento, se o que você vai estar usando, se vai prejudicar tanto agora quanto para o futuro a sua saúde. Então a gente procura o fundamento tanto nos médicos quanto nos profissionais de academia também. A orientação profissional é importante porque ela irá avaliar suas necessidades nutricionais, recomendar o produto adequado e a dose correta, evitando excessos prejudiciais. Num paciente que não tem, geralmente, problemas de saúde, de absorção, quando ele faz uma boa quantidade, né, uma alimentação adequada desses nutrientes, né, dos macro e dos micronutrientes, muitas vezes não vai precisar suplementar. Mas, às vezes, tem pacientes que não absorvem tão bem e que a gente precisa, sim, lançar mão da suplementação. As principais finalidades dos suplementos alimentares são complementar a dieta com nutrientes visando suprir deficiências nutricionais e apoiar a saúde geral.
O nosso Tiririca do Maranhão faz atividades físicas e usa suplementação com orientação médica. Tudo certinho. Assim, em pouco tempo, ficando musculoso como ele está, deve até encarar outro personagem. E olha só, gente, aqui no estúdio a gente vai bater um papo com o Daniel Amaral, ele que é nutricionista. A gente vai conversar sobre esses assuntos, inclusive alertar quem está em casa sobre quando é que passa dessa medida, Daniel? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia, pessoal. O que a gente tem que analisar a questão da medida, quando a gente analisa que o paciente, você está se sentindo bem, se não está, mas a gente analisa quando a pessoa está muito fadigada, cansada, já está sentindo muita cãibra. Alguns dos fatores que a gente tem que analisar desse excesso de vitaminas, excesso de medicamento, excesso do que ela estiver tomando aí de ômega 3, de vitamina, do que for. Então a gente vai bater um pouquinho de papo para te explicar um pouco, né? O que tem que ser feito e qual cuidado tem que tomar a respeito. Daniel, olha só, a gente geralmente... Existe, né, a grande verdade é que hoje existe uma consciência, mas existe também uma questão muito midiática, né, e que chega a apelos, na verdade, né, sobre a questão da qualidade de vida, que você precisa treinar, que você precisa comer melhor, que você precisa, enfim, você precisa fazer muitas coisas. De fato, a gente precisa, porque é uma necessidade do corpo, da saúde, mas é necessário que se tenha um acompanhamento. Só que muitas vezes as pessoas, elas dão saltos, né, você vem aqui de forma sedentária e daqui a pouco você, de uma hora para outra, muda radicalmente toda a sua sistemática. De que forma que isso impacta também na vida dessa pessoa? É porque as pessoas, na verdade, elas não querem ter esse trabalho, né? É igual uma história quando você vai casar. O casamento começa de um jeito, aqui o pau quebra e no final já é de outra forma. Então a vida também é dessa forma. Então você tem que passar pelo processo. A gente faz o acompanhamento profissional, você vai buscar ajuda, a gente vai pedir exames de sangue, você vai ter toda uma trajetória. E a gente melhora a qualidade de vida do paciente, a gente melhora a questão da autoestima, da saúde. Não dá pra ultrapassar isso não, né? Hoje em dia existe, que você está falando, que as pessoas pulam daqui com medicamento, tomam um medicamento que é emagrecer para que eu falei, isso não vai acontecer, entendeu? Então a gente precisa do processo, tudo é o processo. Então você precisa, primeiro ponto, buscar bons profissionais, avaliar, ver a dosagem no sangue, ver a deficiência, se você tem ou não tem, e a partir daí a gente vai trabalhar em cima disso, fazer as correções e analisar. A gente chama isso, Kit, de dose e resposta. Então a gente dá algo para a pessoa e analisa, dá e analisa, vê o efeito, não está tendo efeito. Mudando, se for o caso, né? Exatamente, aí vai dosando menos, aumentando mais a dosagem, o corpo não absorve. Então é diferente de uma construção. Como é que é uma construção? É só você botar um pilar bem aqui que a casa não vai cair. O corpo é diferente, cada um é um. Então a gente tem que analisar o efeito de cada paciente. Tem gente que não responde. Não tem pessoas, mulheres que têm filhos e no outro dia tá boazinha. E tem mulher que tem filho e passa 3 meses. Então cada um responde de uma forma. Então é isso que é o grande dilema aqui, a gente analisar isso, que as pessoas não têm paciência, não procuram, é a amiga que indicou, viu nas mídias sociais e aí começa a doideira que tá hoje em dia. Quando o suporte não é o próprio Google também, Exatamente. Hoje em dia tem inteligência artificial aí, então acaba que isso compromete todo o sistema. Ninguém quer procurar nada, todo mundo que vai pesquisa, ele já toma e o efeito colateral é muito grande em relação a isso. Agora, Daniel, olha só, a gente está... O nosso assunto principal é essa questão das superdosagens, quando o assunto é esse up, esse reforço na suplementação, na vitamina e de forma excessiva. Você acabou de comentar, o primeiro passo é sim você buscar um profissional, é sim você passar, né, ter uma triagem, estabelecer ali como é que está o seu organismo, como é que está o seu corpo, para poder entrar, né, com determinados protocolos. Agora, para quem está em casa que de repente fala o seguinte, não, eu já fui direto porque nada funciona. E sem falar daquelas dietas que, né, são as mais mirabolantes possíveis. É possível que esse organismo, ele já esteja, eu vou usar esse termo, não sei se é o apropriado, ele já se acostumou com essas né, com essas manobras que as pessoas inventam e começam a praticar. Sim. É possível isso? É porque o corpo ele foi criado para adaptar, então ele adapta. Então você faz dieta, faz o treino, faz a suplementação, ele adapta. Então a gente precisa, de certo ponto, analisar, a gente precisa avaliar cada caso. Então as pessoas hoje em dia estão um negócio tão, não posso falar, tão exacerbado que elas não têm essa busca, né? Então a pessoa ela só procura a gente, os profissionais, no último caso. Então a primeira coisa ela já procurou no Google, ela já veio no chat, ela já foi para onde, ela já foi para amiga. Então no último caso ela vem.
E aí deveria ser o contrário. E aí acontece. Já gastou dinheiro com vitaminas, com medicamento que não dá certo, só jogar o dinheiro fora. Então, o primeiro ponto que a gente orienta é que você busque ajuda profissional para que a gente possa descobrir o que é e, a partir daí, solucionar o problema, resolver a situação e a pessoa viver numa boa, ter saúde, né? A melhor coisa que existe. Agora, quando isso passa a ser prejudicial, quais são os sinais que o corpo apresenta quando você já está nessa fase de superdosagem? A gente analisa a pele da pessoa, o cabelo, as unhas, as fezes, a pessoa está presa, dá problemas renais, problema com o fígado. Então a gente vai analisando, a pessoa vai sentindo ela mesma os próprios sintomas, o próprio excesso do uso do medicamento, das vitaminas que ela tem, então ela vai sentindo isso no corpo. Então ela mesma vai relatando, rapaz, eu preciso procurar ajuda, mas é no último do caso que as pessoas procuram. As pessoas mais jovens, elas não têm essa preocupação. Então a gente observa isso muito no consultório, os idosos e gente mais velha, ela se preocupa com isso, mas o novo não está nem aí, não responde, toma, faz o que faz, o corpo não responde, está jovem, e acaba que com os anos isso a gente vai analisar isso, pessoal, daqui a 5, 10, 15 anos, a gente não sabe o uso do excesso dessas vitaminas, medicamentos, a gente não sabe o uso disso. Então a grande preocupação é isso, daqui a 10, 15 anos, o que vai acontecer com essas pessoas? Agora, é notório, a gente sabe que cada vez mais cedo existe uma busca, né? Principalmente dos jovens. Qual é o dano disso? A gente poderia dizer aqui, Daniel, a partir de que idade, né, um jovem pode começar a fazer uso? Ou isso é de organismo para organismo? Isso vai depender. Por exemplo, a gente atende pacientes, muito jovens, crianças de 10 anos, 11 anos, 12 anos, né, que estão entrando aí na fase da pré-adolescência, já diabéticos, pré-diabéticos, já estão tomando glifage, tudo por conta da alimentação, muito doce, muito açúcar, muito carboidrato, perde noite de sono, o intestino dessas crianças são péssimos. Então a gente observa que isso não existia há 30 anos, 40 anos atrás. Então uma criança diabética. Então é uma situação muito complicada. Então, e no decorrer dos anos, o que vai acontecer? Isso vai piorar. Então a gente vai ver mais criança diabética, mais criança com problema de gordura no fígado, tudo recorrente ao quê? A má alimentação dela. Então é muito industrializada, é muito praticidade. Então a mãe, ela não quer mais preparar comida, é tudo mais prático, botou ela no micro-ondas, esquentou, acabou. O menino vai para o telefone, o dia todo no telefone, então é uma loucura, pessoal. Então a gente tem que ter muita preocupação. Você que é mãe, você que é pai, que busca a melhoria, precisa ter esse cuidado com seu filho, precisa ter cuidado com os jovens. Os jovens têm cabeça só cabeça de galinha, então ele não consegue ter esse discernimento. Então os pais precisam ter essa orientação, precisa estar ali pegando, meu filho vem para cá, vamos para cá, não faça isso, tem que ter orientação. Eu acho que cabe também um resgate, né, Daniel? Resgate às coisas que por muitas vezes foram deixadas de lado, o antigo, né, que poderia ser perfeitamente utilizado. Você fala aí sobre não ter mais o trabalho de fazer, né? Quando isso é o mais natural e o mais saudável possível, não é isso? Concordo. É questão da mesa, né? Que antigamente as pessoas faziam ali as refeições na mesa, com os filhos, conversavam, todo mundo ali socializando, e hoje em dia não existe mais, é todo mundo no seu telefone, cada um vai pro quarto, alimentação muito prática, que ninguém tem tempo para nada, né? Todo mundo fala, tô sem tempo, essa palavra que é cômodo é correria, todo mundo tá na correria, e acaba que a gente observa isso, né? Todo mundo doente, criança diabética, hipertensa, a saúde das pessoas hoje em dia é muito debilitada por conta disso. Sem falar do dano que isso causa com relação à superdosagem de proteína, de vitaminas, isso acarreta uma série de prejuízos para o organismo, né, Dudu? Exatamente. Então, o grande problema, pessoal, é o seguinte, a gente analisar. As vitaminas, as proteínas, os ômegas 3 são excelentes, mas a gente precisa ter essa dosagem em relação a isso, o uso moderado. É como se fosse uma caneta. Uma caneta, todo mundo que é caneta, ele quebra, ela racha. Então a vida ela tinha que ser igual um papel. Todo mundo que é flexível, ele vive melhor. Aí quando as pessoas são rígidas, é o excesso, o extremismo da coisa, acaba que acontecendo, as pessoas acabam cometendo a saúde, né? Um prejuízo muito grande em relação a isso. Tem coisas na vida, que pra gente finalizar, que são reversíveis e tem coisas que são irreversíveis. Aí tem coisas que a gente consegue ajustar, pessoal, mas tem coisas que, se você perder sua saúde, não tem como voltar atrás. Viu só, né? Então tá aí a dica do Daniel de hoje. E aí a gente vai deixar, inclusive, o @ dele aqui, para que você possa tirar outras dúvidas com ele lá pelas redes sociais. Combinado? Combinado. Eu quero te agradecer, deixar o espaço aberto para você voltar com a gente. Eu que agradeço. Olha, eu vou para o intervalo, vai ser rapidinho. Na volta a gente tem campanha de vacinação contra o HPV e que espera vacinar, viu? Pelo menos 90% do público estimado. E tem ainda a moda que veste o reggae. Quando é que a arte, a cultura e a resistência ganham exatamente essa forma? Você vai descobrir daqui
daqui a pouquinho depois do intervalo. Não sai daí não que eu volto já já. Estou de volta com a nossa revistona toda segunda-feira, viu? Você já sabe que a gente tem esse encontro sempre a partir do 12h30. Ainda há pouquinho a gente estava falando sobre alimentação, viu? Eu sei que você deve estar aí por aí do outro lado, naquela correria, comecinho de semana, meninada correndo, gritando. Tem almoço e tem tanta coisa para ser feita, né? Mas tira esse tempinho, né? Do almoço, reúne a família, come direitinho, organiza a vida aí. Porque o nosso organismo, o nosso corpo vai agradecer, viu? Pode acreditar. Por falar nisso, esse bate-papo que eu tive agora há pouco aqui com o Dr. Daniel, você pode daqui a pouquinho já rever, mandar para a turma também. Basta você ir lá no YouTube, coloca TV Assembleia, já procura a gente, né? Revista Maranhão, aí você vai encontrar todo o nosso conteúdo. Aproveita e já dispara nos grupos, né? Afinal de contas, informação boa é sempre muito bem-vinda. E olha só, gente, olha, apesar de ser gratuita e altamente eficaz na prevenção de diversos tipos de câncer, a vacina contra HPV ainda enfrenta uma baixa adesão entre crianças e adolescentes. Aqui no estado, a meta é vacinar cerca de 90% do público estimado, agora com essa campanha que está no ar. A campanha está lançada. O Ministério da Saúde ampliou a cobertura de vacinação contra o HPV em todo o país. Adolescentes e jovens de 14 a 19 anos podem se proteger da doença e em dose única. No Maranhão, os postos de saúde também são mobilizados para atingir a meta de 90% de cobertura vacinal no estado. Hoje o nosso cenário ele é muito favorável, nós temos aumentado as coberturas de vacinação, principalmente da vacinação contra o HPV em meninos. Então, a gente tem aí uma elevada aumento, né, de cobertura vacinal relacionada aos meninos, nessa faixa etária de 9 a 14 anos de idade, onde a oferta da vacina está dentro da rotina, está dentro do calendário nacional de adolescentes. O Ministério da Saúde estima que em 2024 havia 7 milhões de jovens de 15 a 19 anos sem vacinação contra o HPV. Para reduzir esse déficit, a campanha foi reforçada com alvo nos adolescentes mais velhos. De acordo com a coordenadora de imunização da Secretaria de Estado da Saúde, neste ano, no Maranhão, a cobertura vacinal já atingiu a porcentagem de 69,24% entre as meninas e 58,68% entre os meninos. Mas o desafio ainda é convencer os adolescentes e jovens e até os pais sobre a importância da imunização contra o HPV, vírus que pode causar lesões e cânceres, como o de colo de útero, associado a 99,7% dos casos, além de tumores em outras regiões íntimas. É uma vacina que protege precocemente, né, as nossas crianças e adolescentes de câncer, principalmente do colo, né, de útero. Temos aí cânceres também importantes em relação ao câncer de pênis, né, de ânus. Então, assim, é uma vacina que traz uma proteção importante em relação a doenças que podem, inclusive, deixar sequelas e até mesmo chegar ao óbito, se não tratadas. E a gente tem essa vacina. Ela está disponível, né, em todas as nossas salas de vacina. Os 217 municípios têm a vacina disponibilizada para esse público, inclusive para os demais grupos, né, que clinicamente necessitam dessas vacinas até 45 anos. Também ela está ofertada. Viu só, né? A importância que é. E esse público está aumentado, né? A idade também. Basta você buscar um posto de saúde, mas não deixa de levar, não, os jovens, tá? Observa aí na sua casa, pega a caderneta, dá uma olhada, verifica se já tomou, se não tomou. Tá na dúvida, vai conversar com um profissional de saúde. Só não deixa de aplicar essa vacina, porque é importante e previne, tá bom? E o governo do Maranhão lançou um projeto chamado Maravida, que é uma iniciativa que visa ofertar água potável envasada durante grandes eventos que são realizados e também essa água vai ser destinada a entidades que realizam eventos também.
Agora, a Caema vai passar a produzir água potável envasada em copinhos de 200 ml, que serão distribuídos gratuitamente ao público nos grandes eventos realizados pelo governo do estado e por entidades beneficentes e filantrópicas. É o projeto Maraviva. A novidade foi lançada pelo governador Carlos Brandão na unidade de tratamento da Caema, no Sacavém. Estamos hoje aqui com 3 ações muito importantes. Essa máquina envasadora, que vai ter um papel importante, fornecer água para os eventos institucionais do governo. A gente compra muito água, não é que a gente não tenha dinheiro para comprar, mas é uma coisa simbólica. É a Caema que está fornecendo água de qualidade. Para as instituições sem fins lucrativos, a gente tem que também fazer um gesto. Às vezes as instituições fazem um pedido para o governo e a gente tem uma dificuldade, um palco, um som e tudo, às vezes está sem licitação, às vezes o recurso está pouco, porque, enfim. Aí diz, olha, eu posso te ajudar com palco, mas posso te ajudar também com água mineral. Então vai servir para aquelas instituições que nos pedem apoio, principalmente as instituições sem fins lucrativos. A água do projeto Maraviva provém dos sistemas produtores do Sacavém e do Italuís e, antes de ser envasada, passa por todo o processo de tratamento e monitoramento químico na própria sede da Caema. A capacidade de envasamento é de 24 mil copos por dia. Nós queremos mostrar para a população que a água que nós entregamos para todos é uma água de qualidade. Nós temos que corrigir 2 coisas. A intermitência, que é algo que nos preocupa muito, e isso implica em muito investimento, que é o que o governador Carlos Brandão está fazendo. Só no novo PAC, a aprovação de mais de R$1 bilhão, sendo a grande monta de recursos, mais de 400 milhões para São Luís. Isso vai mudar definitivamente a forma que nós operamos na cidade. O governador Brandão também anunciou o aumento da capacidade de fornecimento de água em 70% para atender a demanda de diversos bairros da capital, do eixo Filipinho até o centro de São Luís, além da área Itaquibacanga. Foi feito um ajuste aqui, naturalmente, tecnicamente, vocês discutiram e tudo, e nos convenceram que investindo 3 bilhões a gente ia botar mais 70% de ampliação do sistema de abastecimento de água da região central, certo? Atendendo mais de 300 mil pessoas. E olha só, gente, vou mostrar para vocês agora uma iniciativa aqui na capital, onde o reggae, ele é mais que um ritmo, é uma identidade e nasce daí um projeto que tem transformado uma verdadeira criatividade, essa expressão cultural em oportunidade. Você vai conhecer o projeto que une mulheres da periferia a uma coleção autoral cheia de ancestralidade, estilo e ainda resistência. São Luís, a cidade que respira reggae, mostra mais uma vez como a música e a cultura se transformaram em arte e empreendedorismo. É neste cenário que surge o projeto A Moda que Veste o Reggae, do coletivo Artimanas, que reúne moda autoral, ancestralidade e resistência. O projeto nasceu de oficinas de costura criativa para mulheres da periferia e resultou em uma coleção com modelos completos entre roupas e acessórios. Uma moda que vai além de vestir. Um manifesto que ecoa no ritmo da cidade. Começou com aquela pequena estamparia bem do fundo de quintal e aí a coisa, graças a Deus, foi crescendo, começou comigo. Depois as minhas 3 irmãs vieram, hoje nós somos o Coletivo Cultural. O coletivo é formado por irmãs que há 14 anos costuram histórias e identidade através das roupas. A proposta é simples e poderosa. Criar peças que carregam a sonoridade do reggae, a cultura popular maranhense e a ancestralidade afro-brasileira. Nós somos 4 irmãs, né? Francisca, Assunção, Rejane, eu, Silvia. Mas houve a necessidade da criação do coletivo. Tem um grupo Artimanas, formado por nós 4, mas houve a necessidade do coletivo para ampliar, para que outras mulheres, para que agregasse outras mulheres para o nosso projeto. Então, é muito interessante e muito importante. No coração da cidade, entre casarões e azulejos históricos, a moda ganha um significado ainda maior. É identidade, é memória e é empoderamento feminino. E elas ainda são cheias de charme, né? Parabéns a essas mulheres potentes, né? É tanta criatividade, eu fico impressionada. Parabéns. Que a gente possa ter, assim, olha, outras descobertas tão incríveis quanto essa.
E é nesse sentimento, né? Mas também nessa animação, nesse colorido que é o reggae, que eu vou me despedindo de você, desejando que a sua segunda-feira, que a sua semana seja igualmente colorida, para cima, vibrante, e que você tenha muita coragem por aí para enfrentar tudo que vier pela frente. Combinado? Passinho de cada vez a gente consegue. Beijo no coração, fique em paz, fique com Deus. Tem aí mais informações aqui na sua TV Assembleia. Beijo, tchau.